Isaías capítulo 6, versículo 1. O pessoal de manhã me ajudou, o pessoal lá da Atalaia me ajudou também, e você vai me ajudar a pregar também aqui agora à noite. Amém? Então não feche a Bíblia depois que a gente lê. Combinado? Amém? Quem achou, dá um glória a Deus aí. No ano em que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Senhor, continue falando conosco. Espírito Santo, traz entendimento da tua palavra. Estamos aqui, meu Deus, para ouvir aquilo que o Senhor sabe que nós estamos precisando. E como entendemos e sabemos que a tua palavra é vida, é luz, é direção, nós já te agradecemos porque ela já está falando ao nosso coração. Crendo assim, te louvamos sempre em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Esse tipo de palavra, amados, ele é base, ele é alicerce, ele, na verdade, ele vem trazer o propósito da igreja do Senhor. Vale lembrar que a igreja do Senhor, quem é? Somos nós, corpo de Cristo, E de repente você que ainda não é corpo de Cristo, você será corpo de Cristo, porque Jesus te ama. Amém? Quando o Senhor aqui faz essa obra maravilhosa, quando Isaías compartilha dessa experiência, amados, algo tremendo, e eu orando a Deus pela palavra de hoje, aproveitando esse momento, porque para quem não está sabendo, muitas igrejas no mundo, várias denominações cristãs no mundo inteiro, elas estão se preparando para deflagrar um grande movimento de evangelização essa semana. É o Go Day, que seria, traduzindo, o dia do ID. Em Marcos 16, Jesus diz assim: quem sabe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, a igreja mundial, essa semana já está em oração, em consagração, e se movimentando através de estratégias para fazer esse impacto de evangelização.
que na verdade é o porquê da igreja existir. A igreja existe para anunciar o evangelho, as boas novas. E o que é o evangelho? O evangelho é Cristo, o Senhor. É aquele que veio ao mundo para salvar o mundo, para dar a sua vida por nós, para perdoar os nossos pecados e salvar as nossas almas da condenação. Amém? E fomos chamados para receber esse evangelho, para viver esse evangelho e pregar esse evangelho. Quem está entendendo isso aí? E mais do que oportuno, então, uma palavra como essa para nós, porque ela vem falar aqui, né, de uma ação de Deus na vida de um homem, e cada ação de Deus aqui fala de como Deus, Ele vai trabalhar em nós, para que eu e você possamos participar desse projeto extraordinário que nasceu no coração dele, que você sabe que o primeiro missionário é o próprio Deus. Amém? Que Deus ele envia Jesus para salvar o mundo. Então, Ele quer também nos fazer participantes desse projeto. A Bíblia diz que os anjos pediram para fazer isso, aí Deus fala assim, vocês não, eu vou dar essa honra para os meus filhos aqui. Os anjos vão ficar com outras responsabilidades, mas ao homem o Senhor quer resgatar para que ele seja instrumento também de resgate. Amém, amados? E você vai me ajudar a pregar, não vai? Isso. E o que acontece aqui com Isaías, a experiência que ele vive aqui, vai mostrar como é que então se dá esse processo, para que a gente entenda o nosso propósito aqui, porque você não está aqui passeando nessa terra, sabia disso? Não. Há um plano de Deus para a sua vida. O primeiro grande plano de Deus para a sua vida é te salvar. E que cada um de nós experimente depois da salvação aquilo que Ele tem para cada um de nós. E aqui, quando eu estava orando, o Senhor me mostrou aqui como se fossem fases desse processo de trabalho de Deus na nossa vida, para nos sermos instrumentos na mão dele. Quem me acompanha aqui? Amém? A fase 1. A fase 1 aí me acompanhe no versículo 1 até o 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi quem? O Senhor. Ele estava onde? Assentado num trono alto, exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam quem? Os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam o quê? Uns aos outros. Ficou mais ou menos isso, não foi? Vamos falar todo junto o que é que os anjos estavam proclamando? Amém? Glória a Deus. Pastor, que fase é essa? A primeira fase é a fase que Deus se revela na nossa vida. É quando Deus se apresenta diante de nós. É o momento em que nós verdadeiramente encontramos com o Senhor. Por que verdadeiramente, pastor? Porque muitas pessoas imaginam que tiveram um encontro com o Senhor quando elas tiveram um encontro com uma religião, quando elas tiveram um encontro com a igreja. Mas com o Senhor é sempre diferente, é diferenciado, é algo que traz um impacto na nossa vida. No caso de Isaías, ele viu esses anjos, uma visão sobrenatural. A glória de Deus estava diante dele, e aquele encontro marcou a vida de Isaías. Repito, encontro verdadeiramente, porque eu creio que essa igreja lê a Bíblia,
rotineiramente. Diminuiu bastante isso, né? Que você já leu o livro de Isaías, né? E quando você for ler de novo, você vai notar que do capítulo 1 até o capítulo 5, Ítalo já notou que ele já leu várias vezes, já está balançando a cabeça aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías já é um profeta, inclusive foi profeta que teve ali ao lado de reis. Mas ele tinha um discurso meio pesado. Ele costumava sentenciar o povo de Israel, que para variar estava em pecado, com os ais. Ele falava: ai de vocês mentirosos, vocês vão perecer. Ai de vocês adúlteros, ai de vocês mentirosos, ai de vocês que estão roubando. Era aquele profeta do dedo ali, sabe, acusador e condenador. Mas quando Deus aqui se revela diante dele, algo muito especial aconteceu na vida dele. E é assim todas as vezes que Deus de fato se revela na nossa vida, acontece algo especial. Diga comigo, acontece algo especial. Amém? Aí vem a segunda fase desse processo. A primeira eu me deparo com o Senhor. E a segunda fase está aí no versículo 5. Quem lê junto comigo? O que é que diz então? Então gritei. Ai de quem? Ai de mim. Diga aí, estou, pois sou um homem de lábios e vivo no meio de um povo, e os meus olhos, quem? O Senhor dos Exércitos. Na segunda fase, diante do impacto da revelação de Deus na vida dele, a segunda fase é marcada pela consciência das nossas limitações e a consciência das nossas falhas e dos nossos pecados. Quando Deus de fato se apresenta diante de nós, nós temos um encontro verdadeiro com Ele. Eu usei essa ilustração várias vezes hoje. É como se Deus viesse com um espelho e quando a gente olhasse aquele reflexo, nós não enxergássemos a aparência externa, mas a gente enxerga aquilo que está na nossa alma e no nosso coração. Nossas falhas, nossos limites e nossos pecados. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito de Deus, ele tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Isaías aqui, ele, como diz a história, caiu a ficha. Ele percebeu que ele tinha a sua boca impura, que ele falava coisas sujas, que ele falava algo que era impuro, e ele estava simplesmente no mesmo nível daquele povo que também tinha lábios impuros. A segunda fase é essa: a consciência dos nossos pecados e a consciência das nossas limitações. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus. Diante do pecado vieram as consequências do pecado na nossa vida. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Todos nós vamos precisar de Deus. Sem Deus a gente não é nada. Amém? Essa é a segunda fase. Aí vem a terceira. Me acompanha aí. Versículo 6. Quem achou? Diz o quê? Então... Isso. Trazendo uma o quê? Diga de novo. Brasa viva. Que havia tirado da onde? Com uma. Continue. Com ela tocou. E disse. Estocou seus lábios. Por isso a sua culpa será. E o seu pecado será. Eita glória. O que é que acontece aqui? Na segunda, houve a consciência
E diante da consciência veio o quebrantamento e arrependimento. Na terceira fase, Isaías foi alcançado com a ação purificadora e redentora do Espírito Santo de Deus. Veio a brasa viva. Você sabe quem é essa brasa viva hoje? É Jesus Cristo. Que onde Jesus Cristo toca, existe purificação e perdão. Onde Jesus Cristo chega, tem restauração. Onde Jesus Cristo chega, tem o perdão, tem a graça, tem a misericórdia. Aleluia! Glória a Deus! Ele veio para nos salvar, para nos purificar, para perdoar os nossos pecados. Aleluia! Jesus me salvou, Jesus salvou você. E agora? Agora vem a melhor fase. A quarta. Versículo 8. Bora ler todo mundo? Diga aí. Então, ouvi a voz de quem? Conclamando o quê? A quarta fase é quando o chamado de Deus é respondido. Olha só, Deus se revela, nós, com a revelação de Deus, nós nos quebrantamos diante dEle, nos deparamos com as nossas limitações, Ele vem por nos amar, nos perdoa, nos limpa, nos purifica e depois Ele pergunta: quem é que eu vou enviar para que esse processo também continue? Aí Deus chama, Deus conclama: quem vai por nós agora? E aí esse chamado de Deus ele é respondido. Aí vem a grande reflexão para nós: em que fase eu estou? Porque aqui você percebe que há uma sequência, né, desse processo, onde na verdade Deus ele chama a todos os seus filhos. Ele nos chama para a salvação, mas também nos chama para ser instrumento dessa salvação. Nós precisamos então estar, acima de tudo, atentos a esse chamado de Deus. Sabe? Um chamado para anunciar o Evangelho. Um chamado para falar de Cristo. Ontem eu tive a oportunidade, né, de ministrar, né, no nosso ITQ. Voltei a dar aula, graças a Deus, que eu gosto demais de dar aula, porque a gente aprende, né, Robervan? A gente ensina e aprende. Eu acho que a gente aprende mais do que ensina, sei lá. E coincidiu, entre aspas, né? Cristoincidentemente, a matéria que eu peguei foi a evangelização. Nunca mais tinha, né? A apostila foi atualizada. Cadê Ruth? Cadê Rutinha? Subiu, não foi? Amém. Ah, tá ali, né? Que Ruth está fazendo ITQ. Aí, dentro dessa questão da evangelização, vou dar aqui um adianto aqui. Futuros alunos do ITQ, da nossa igreja. Amém? Pastor, é porque eu não sei falar muito. Escute, não é a sua palavra que você vai levar, é a palavra de Deus, é a mensagem. E a força maior da palavra de Deus é o seu testemunho, ou seja, a obra que Cristo fez em você. Ela vai falar mais alto do que a sua palavra. Jesus, Ele tem feito obras na sua vida, está trabalhando na sua vida, e é o que o Evangelho faz em nós, é que a gente precisa levar para o mundo. Eu sei que você já leu, e quando você lê de novo Isaías, vai ver a diferença daqui para frente. Eu preciso entender isso. Eu, você, todos nós fomos chamados pelo Senhor. E temos uma missão
de anunciar a Cristo. Atos 1:8. Temos aqui a capacitação para isso. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas aonde? E até amém? O poder do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sabe para que é? Para você falar de Jesus. Pastor, faz que nem aquele cego de nascença, quando foram interrogar ele: ei, que história é essa? Você era cego, quem é esse Jesus? De onde ele veio? Quem é esse Jesus? E sabe o que você lembra do que ele responde, né? Meu irmão, eu não sei bem quem é esse Jesus, o que eu sei é que eu era cego e agora eu estou enxergando. Deus está fazendo uma obra na sua vida para que o nome dele seja propagado através da sua vida. A obra que aqui foi feita na vida de Isaías, o impacto desse encontro fez com que ele, através dessa transformação aqui, anunciasse essa palavra do Senhor. E porque isso é urgente, pastor, essa é a nossa missão, amados. E eu não sei se alguém tem percebido, o mundo, as coisas estão cada vez mais complicadas. Sabe por quê? Todas as vezes que a igreja do Senhor, ela se cala ao chamado do Senhor, todas as vezes que a igreja do Senhor se fecha nas suas quatro paredes, o mundo vai prevalecendo. Como eu vi essa semana, Ítalo foi que me explicou o contexto, que eu fiquei chocado com a cena, mas foi essa semana, foi semana passada, em São Paulo, teve um congresso satanista, e uma moça tão bonita, além de simpática, ela estava rasgando a Bíblia e o povo batendo palma. Olha o mundo como é que está. Esse pós-modernismo, né? Cada um vive com a sua verdade. Ei, viva do jeito que você quiser. Seu coração é o seu guia. O importante é você ser feliz. E as pessoas têm caminhado nessa busca por essa felicidade, têm caminhado para cada vez abismos mais profundos. E o que o mundo precisa, a gente sabe. O que é que a gente precisa? Gente, a gente precisa de Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos dessa palavra. Quantos creem que Jesus Cristo tem poder de salvar esse mundo? Aí escute o que Paulo vai dizer aos romanos, em Romanos 10:14. Escute. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí ele repete algo que Isaías fala. Está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Não é isso que diz? Romanos 10:14. Isso. O 15 diz o seguinte: e como está escrito, como são belos os pés que anunciam as boas novas, que trazem as alegres boas novas do Senhor. Jesus é a salvação. Jesus tem poder de resgatar o homem, de transformar a vida do homem. As pessoas precisam crer em Jesus. Eu preciso crer em Jesus. Mas como é que as pessoas vão crer se não tem ninguém que fale dele? Ei, você foi alcançado por Cristo? Você tem anunciado o evangelho? Então seu pé é um pé bonito. Aqui é a igreja dos pés bonitos. Que os pés que anunciam o evangelho são formosos, né? Ou seja, isso significa quando nós nos movimentamos para compartilhar de Cristo, para compartilhar do amor de Deus.
Sabe? Essa é a palavra para nós hoje. Eu só preciso saber qual é a fase que eu estou. Você entende? Vai depender da fase que eu estou. Pastor, Deus já se revelou na minha vida. Amém. Tá. E a segunda, você já passou por essa, de consciência, do que está errado, do que precisa ser mudado? Já confessou diante do Senhor? Pastor, já. E Jesus já me perdoou. Amém. E o chamado dele, você já respondeu? Pastor, pastor, eu não sei. Porque tem gente que pensa assim que essa coisa de chamado é só para altar, para ser pastor, né? Não, ei, você é um missionário, uma missionária onde Deus te coloca. Se você abrir tua boca para falar de Cristo e do amor do Senhor, a palavra e o seu testemunho vão produzir o efeito. Cadê Elisângela? Cadê você? Posso contar, Eli, do testemunho? Até a gente se emocionou hoje. Uma das patroas da irmã Elisângela tem uma filha. Quantos anos ela tem, mais ou menos? Tem. Isso. Ouça. Ela era cristã, congregava tudo direitinho. Aí teve um problema na igreja. E às vezes acontece muito isso. Tem um problema da igreja, o que é que a pessoa faz? Sai da igreja. E a saída dessa menina para a igreja, às vezes de repente sai de uma igreja, vai em outra. Menos mal, pelo menos não ficou pelo mundo. Só que essa menina, ela saiu realmente da presença do Senhor. E foi para o outro lado, para o extremo, né? Para aquelas religiões, sabe? Por contrário. E irmã Elisângela, por conhecer, por amar, ali, sempre orando, e não só orando, mas falando de Jesus para ela. E tome a falar de Jesus para essa menina. E toma a dizer, menina, isso não, olha Jesus. Que nada. Difícil. Porque dependendo do terreno, a semente vai encontrar certas dificuldades. Não barreiras, dificuldades. Mas aí, tome mensagem, tome da palavra. Aí essa semana ela estava compartilhando que a menina mandou uma foto para ela, dizendo o seguinte, Elisângela, eu me reconciliei com Jesus. Oh, não é para dar glória a Deus isso? Sabe? No trabalho, falando de Cristo, né? Tem gente que quando fala de missões só pensa assim, pastor, meu sonho é fazer missões, eu quero ir para a África, né? Ajudar os bichinhos lá. Amém, gente, amém. Mas escute, olha, o primeiro campo missionário é a tua casa. Você fala do Evangelho, você vive o Evangelho na tua casa, é ali. Seus vizinhos sabem que você é cristão? Sabe? Como é o testemunho lá? O que é que os vizinhos escutam lá? É louvor ou é as panelas voando? As pancadas nas portas. Olha, chegou já, você viu? Chegou daí, já chegou. É, porque esse é o grande problema. E aí a gente vai perceber, por que acontece isso, pastor? Porque às vezes essa pessoa ainda não chegou nem na primeira fase, ela ainda não se encontrou com Deus. Porque quem se encontra com Deus tem sua vida transformada. Amém? Mas no seu caso, que você já é de Cristo, sua família sabe que você é de Jesus, sua vizinhança sabe, fala do amor do Senhor. Ei, você sabia que você pode ganhar alguém para Jesus sem falar nada? Só dando o seu bom testemunho, sabe? Mandando uma mensagem. A irmã Vânia de Wells, estava compartilhando. Pastor, eu tinha uns livros e botei na OLX. Aí uma moça, eu quero esse livro, tá bom. E depois foi uma dificuldade
para mandar um livro e não dava certo, e uma complicação. Ela, meu Deus do céu, que atropelo. Aí, na hora, deu um estalo assim: Senhor, acho que o Senhor quer alguma coisa, peraí. E ela começou a falar: ai, irmã, Deus é na tua vida. Começou a falar de Jesus. Ela me mostrou, filha, no celular dela, as conversas. Aí, o assunto do livro ficou para lá. Ela nunca viu essa pessoa, nunca viu. Por mensagem e tudo, começou a falar de Cristo. A minha vida está toda assim. Ivane, olha, Jesus pode te ajudar, tal. Aí chegou a mensagem: olha, eu entreguei minha vida para Jesus. Olha, sabe? Ô, gente, eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: é isso. O Senhor nos chama. E quem atende ao chamado do Senhor está sendo um instrumento nas mãos dele. E para a gente encerrar, eu digo isso: pastor, e a minha vida? E as minhas coisas, os meus sonhos, as minhas necessidades? Escute isso. Quando Jesus estava caminhando com os discípulos, logo no começo da jornada dele, quando eu leio isso, sempre, eu acho que é por causa do meu, não sei porque eu não virei diretor de cinema, nem roteirista, mas assim, eu imagino uma cena. Eu imagino, sabe, Ítalo, Jesus andando de boa e os discípulos, passou empolgação, né? E disse: sim, a gente está indo para um mesmo. Pai, sei não. Ei, você já tomou café hoje? Rapaz, eu não. Que hora que vai ser o café? Não sei. Rapaz, e você largou a rede lá na beira da maré? Foi, larguei as redes lá. E você? Rapaz, eu deixei minha banca, meu trabalho, e vim. Eita. Aí Jesus, percebendo, ele diz assim: ei, não andem ansiosos por essas coisas. Olhem, né, as aves no céu, seus ninhos, né? Deus cuida. Olha os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida das flores, será que Ele não pode cuidar de vocês, os filhos dele? Aí Ele vai falar o quê? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Isso quer dizer o seguinte: que quando eu me preocupo em fazer a vontade de Deus, quando eu me preocupo em cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das minhas coisas. Deus vai cuidar da minha vida. Deus vai cuidar de você. Por isso, não tem desculpa. Se a gente não fala do amor de Jesus, se a gente passou por todas essas fases e não está falando, me desculpe, é porque não quer falar. E o Senhor pode nos cobrar isso, porque às vezes uma pessoa do teu lado, Deus pode estar querendo usar você, especificamente você, às vezes com uma palavra, para salvar aquela alma, e você simplesmente não fizer isso. Pensa nisso. E aí essa pessoa lá encontra alguém na rua que pode dizer para ela que o caminho da droga é o melhor, que o caminho da prostituição é o melhor, que o caminho da criminalidade é o melhor. Porque ninguém amanhece e diz assim: ah, eu vou ser um ladrão, eu vou ser um criminoso. De onde nasce isso? Ah, eu decidi que eu vou ser um drogado agora. Ninguém tem essa intenção, mas muitas vezes é o que o mundo vai oferecer. E a gente precisa, amados, a igreja do Senhor, ela precisa cumprir o seu papel. E o papel da igreja do Senhor é levar o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, a palavra da vida. E Deus pode usar você aí desse jeito. Se você disser: eis-me aqui, Senhor, me manda, não tenha medo não, que Ele vai te usar.
Ele vai fazer de você um instrumento abençoador. Eu lembrei agora, desculpe lembrar aqui, né, do nosso saudoso irmão Jatobá. Eita, homem ganhador de alma, cadê você, né? Oh, meu Deus. O irmão Jatobá, quando ele estava enfrentando lá o câncer, eu perdi as contas de quantas almas ele ganhou no hospital. Ele ia fazer quimioterapia, cadê Vânia? Né, Vânia? Ele ia fazer a quimioterapia e ficava falando de Jesus lá. Às vezes o médico diz, irmão Jatobá, eu tenho que ficar quietinho por causa da medicação. Não, pai, eu estou bem. E falava, e chegava com uma alegria para compartilhar. Sabe, amados, você pode ser um canal de Deus na vida de outra pessoa. Para isso acontecer, deixa Deus entrar na tua vida. Deixa o Espírito Santo tratar com você. Deixa o Espírito Santo falar aí no teu coração. Diga, eis-me aqui. Jesus disse uma grande realidade. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A gente tem pedido a Deus, Senhor, manda aí os trabalhadores, que a gente deixe um pouquinho, sabe, o nosso eu, o nosso ego, as nossas coisas, e possa dedicar pelo menos um tempo da nossa vida para poder falar do Senhor Jesus, para poder anunciar esse evangelho, porque Deus ainda continua chamando. Amém? Quem está ouvindo a voz de Deus? Diga para o seu irmão, responda, irmão. Responda a Deus, que Ele quer usar